Você tem até amanhã de manhã para tirar suas coisas daqui. Rafael jogou a mala no corredor sem nem olhar para ela. Uma mala. 12 anos de casamento cabiam numa mala, segundo ele. Camila ficou parada no meio da sala, com a chave do apartamento ainda na mão. A mesma chave que ele tinha dado para ela na manhã de sábado, 13 anos atrás, quando ele tinha ajoelhado no meio do parque do Ibirapuera e perguntado se ela queria passar o resto da vida com ele. Ela tinha dito que sim sem nem terminar de ouvir a pergunta. Rafael. A voz dela saiu estranha, mais baixa do que ela queria. Você está falando sério? Não era uma pergunta, ele estava de costas, ajustando o colarinho da camisa na frente do espelho do corredor. Aquele espelho que ela tinha escolhido numa feira de antiguidades em Pinheiros, que ele tinha reclamado que era pesado demais para pendurar. Estava pendurado há 8 anos, falo. Eu já te expliquei, Camila. Não tem mais nada para discutir. Você não explicou nada. Você chegou às 11 da noite, jogou o contrato de separação em cima da mesa e foi dormir no quarto de hóspedes. Ele virou. E foi a primeira vez que ela viu aquela expressão no rosto dele, aquela frieza que ela não conseguia nomear porque nunca tinha visto antes, nem nos anos ruins, nem nas brigas maiores, nem naquela semana depois que ela perdeu o bebê e os dois ficaram andando pelo apartamento sem conseguir se olhar, porque não tem mais o que explicar. A decisão foi tomada. Por quem? Por você? Sozinho? A empresa está numa situação que eu não posso me dar ao luxo de... Ele parou, passou a mão no cabelo. Olha, o advogado vai te ligar. Você vai receber o que é seu. Não vai faltar nada. Camila olhou para a mala no corredor. Não vai faltar nada. Ela tinha 38 anos, não tinha trabalhado com carteira assinada nos últimos 7, tinha largado a carreira de designer gráfica aos poucos, um projeto por vez, enquanto cuidava da casa, das viagens de negócio dele, dos jantares que ele precisava oferecer, dos problemas que ele não tinha tempo de resolver, das ligações que ela atendia no celular dele quando ele estava em reunião. Ela tinha se tornado parte da estrutura invisível que sustentava a vida pública de Rafael Mendonça, CEO da Mendonça Stein Incorporações. E agora ele estava olhando para ela como se fosse fácil dizer: o advogado vai te ligar e acabar com isso. Você acha que eu não consigo me virar? Ela disse. Não era acusação. Era uma constatação, e soou pior assim. Rafael pegou o paletó na cadeira. Eu acho que você vai precisar de um tempo para se adaptar. É normal. Mas você vai ficar bem. Ele disse isso com a mesma voz que usava para fechar reunião. Educado, definitivo, sem margem para recurso, e foi embora. Camila ficou sozinha no meio da sala de 40 metros quadrados, com vistas para o jardim, com a chave na mão e a mala no corredor, ouvindo o elevador descer. Me conta nos comentários de onde você está assistindo agora e que horas são aí, porque essa história ainda não acabou e você vai querer ficar até o final. Se você chegou agora, aperta inscrever que a gente está só começando. Ela não chorou naquela noite. Ficou sentada na cozinha até às 3 da manhã tomando o café que já tinha esfriado, olhando para a bancada de granito que ela tinha escolhido, para a luminária que ela tinha mandado instalar, para as xícaras japonesas que ela tinha comprado numa viagem que tinham feito juntos para Kyoto 2 anos antes, quando ainda havia viagens juntos, juntos. A separação não tinha chegado do nada, ela sabia disso. Há pelo menos 2 anos, o casamento vinha se tornando uma coreografia que os dois executavam por hábito, sem música, sem olhar um para o outro. Mas havia uma diferença enorme entre saber que algo está morrendo e ser colocada numa mala e pós no corredor. O celular vibrou às 3h30, era a Dani, sua irmã mais nova, que morava em Campinas com o marido e os 2 filhos e que tinha o 6º sentido mais irritante do mundo. Tô acordada. O que aconteceu? Camila ficou olhando para a mensagem por um tempo. Separei. Ela digitou. O telefone tocou 10 segundos depois. Camila. Oi, você tá bem? Não sei ainda.
Dani ficou em silêncio por um momento. Aquele silêncio de quem sabe que qualquer palavra vai soar errada e prefere só ficar do outro lado da linha. Você tem para onde ir? Camila olhou em volta da cozinha. Essa é a pergunta, né? Ela foi para o apart-hotel da Consolação não pela Dani, que tinha ligado 5 vezes oferecendo o quarto de hóspedes. Não pela mãe, que ela nem tinha avisado ainda porque aquela conversa ia durar 3 horas e ela não tinha energia. Foi para o apart-hotel porque era o lugar mais neutro que ela conseguia pensar. Um quarto sem história, sem espelho de antiguidade, sem xícaras japonesas. Levou a mala que Rafael tinha arrumado, mais uma sacola com itens de banheiro e o notebook. Ficou uma semana assim. No 7º dia, ligou para o Augusto Pires. Augusto era o sócio mais antigo da agência onde ela tinha trabalhado antes de casar. Um homem de 60 e poucos anos que usava óculos de aros grossos e nunca tinha entendido por que ela tinha saído, mas também nunca tinha perguntado porque conhecia Rafael Mendonça de reputação e entendia algumas coisas sem precisar que ninguém explicasse. Camila Rocha, ele atendeu no 2º toque. Faz tempo, faz. Eu tô procurando trabalho. Silêncio curto. Você vem tomar um café aqui amanhã? Ela foi. A agência tinha mudado de endereço. Estava num andar mais alto num prédio na Paulista, mas cheirava igual. Aquele cheiro de papel e café e monitor esquentando que ela tinha esquecido que existia. Augusto estava mais grisalho. Usava os mesmos óculos. Tinha a mesma xícara amarela que ela lembrava na mesa dele. Quanto tempo você ficou parada? Ele perguntou, sem preâmbulo, enquanto ela ainda estava se sentando. 7 anos. Mas eu fiz algumas coisas por fora. Identidade visual para 2 ou 3 negócios de amigos. Nada formal, ele empurrou um tablet pela mesa. Abre a pasta que tem o nome Velasco. Ela abriu. Era um projeto de rebranding para uma rede de clínicas de estética. Algo em torno de 40 unidades espalhadas pelo Brasil. Referências de marcas europeias, paleta fria, tipografia serifada. O trabalho que estava ali era funcional e seguro e completamente sem personalidade. Você vê o problema, ele disse. Não era pergunta. Tá tentando ser sofisticado e tá ficando asséptico. Parece hospital público com logo nova. Augusto sorriu pelo canto da boca. A cliente é a Fernanda Velasco. Você talvez conheça o marido, Henrique Velasco. Ele é do setor imobiliário. Camila conhecia o nome. Tinha cruzado com o casal em 2 ou 3 jantares ao longo dos anos. A mulher com aquela presença de quem sabe exatamente quanto vale, o marido mais reservado, sempre com um copo de água na mão. O que você está me oferecendo, Augusto? Coordenação criativa no projeto. Você entra como consultora externa por enquanto, a gente vê como funciona. E se funcionar a gente conversa sobre uma posição mais fixa. Ele tirou os óculos e limpou na barra da camisa. Você sumiu 7 anos, Camila. O mercado mudou. Mas o olho você não perde. Eu vi como você olhou para esse projeto. Ela olhou de novo para o tablet 40 clínicas. Uma cliente com recursos. Um projeto que estava errado de um jeito que ela já sabia como consertar. Quanto você está pagando? Ele disse um número. Era menos do que ela merecia e mais do que ela esperava para um retorno depois de 7 anos parada. Eu começo segunda, ela disse. O advogado do Rafael ligou na quinta-feira seguinte. O acordo de separação previa o apartamento dos Jardins sendo vendido com a divisão do valor, uma quantia mensal por 2 anos enquanto ela se reestabelecia, palavra do contrato, como se ela fosse uma empresa em recuperação judicial, e nada mais, sem participação na Mendonça Stein. Sem reconhecimento dos 7 anos em que ela tinha sido a estrutura invisível que permitia que ele funcionasse. Minha cliente entende que o senhor está oferecendo o mínimo legal, disse a advogada que Camila tinha contratado na semana anterior, uma mulher de 45 anos chamada Doutora Helena Farias, indicada por Dani, conhecida por não sorrir em reunião de mediação.
Vamos precisar revisar alguns itens. A revisão levou 3 semanas e 2 encontros, onde Camila e Rafael ficaram sentados em lados opostos de uma mesa de reunião sem se olhar, enquanto os advogados falavam por eles. Na segunda reunião, Rafael chegou com 10 minutos de atraso e ficou de pé por um momento na porta, olhando para ela antes de sentar. Ela não conseguiu ler a expressão. Não parecia culpa. Parecia algo mais próximo de surpresa, como se ele não tivesse esperado encontrar ali a mulher que conhecia, mas uma versão menor, mais frágil, mais fácil de ignorar, e tivesse encontrado a mesma Camila com o cabelo preso e os ombros direitos que nunca tinha aprendido a encolher mesmo quando queria. Ela assinou um acordo melhor do que o primeiro. Não o que ela merecia, mas melhor. Fernanda Velasco era o tipo de mulher que chegava em qualquer ambiente e fazia o espaço se reorganizar ao redor dela sem que ela pedisse. Tinha 42 anos, cabelo preto até os ombros, voz de quem estava acostumada a ser ouvida e olhos que avaliavam tudo antes de qualquer cumprimento. Camila a encontrou pela primeira vez numa segunda-feira de manhã na sala de reuniões da agência, com o projeto Velasco Estética espalhado em impressões na mesa. Você é a consultora nova. Fernanda disse, mais observação do que pergunta. Camila Rocha, eu sei quem você é. Fernanda pegou uma das impressões. O que você acha do que estão fazendo até agora? Camila olhou para a impressão na mão dela e depois para Fernanda. Tá seguro demais. Marca de clínica de estética tem que ter tensão entre o científico e o desejável. Você quer que a cliente sinta que está numa mão competente, mas também que está se permitindo alguma coisa. Aqui eu só sinto a mão competente. O desejo sumiu, Fernanda ficou quieta por um segundo. Você vai me mostrar onde o desejo foi parar. É para isso que eu tô aqui. Foi o começo de algo que Camila ainda não sabia nomear direito. Uma parceria de trabalho que ia além do trabalho, ou talvez fosse mais correto dizer que o trabalho era a desculpa que permitia que as duas ficassem na mesma sala e fossem sendo, aos poucos, honestas uma com a outra. Fernanda sabia do divórcio. Sabia também de Rafael, que tinha feito negócios com Henrique Velasco nos últimos anos. Ela não trouxe nenhum dos dois assuntos à tona por semanas, e Camila apreciou isso de um jeito que não conseguia explicar. Numa tarde de terça-feira, 5 semanas depois que tinham começado a trabalhar juntas, Fernanda estava olhando para uma sequência de mock-ups que Camila tinha preparado para a linha premium das clínicas. Estava em silêncio faz tempo. O tipo de silêncio que podia ser aprovação ou discordância e que Camila ainda estava aprendendo a distinguir. Você largou tudo por ele, Fernanda disse. Sem virar. Não era pergunta, não. Eu fui largando aos poucos e achei que era escolha minha. Tem uma diferença. Fernanda virou. Tem mesmo, ela disse. Mas quando você percebeu, qual das duas versões era verdade? Camila ficou com aquela pergunta por dias. O projeto Velasco virou o maior rebranding que a agência tinha feito nos últimos 5 anos. Camila trabalhou mais do que tinha trabalhado em qualquer coisa nos últimos 7 anos combinados. Não porque precisava provar algo para alguém, mas porque descobriu que tinha um nível de fome pelo trabalho que o casamento tinha anestesiado sem que ela percebesse, e que agora, sem anestesia, aquela fome estava de volta com juros. Em 2 meses, ela tinha redesenhado a identidade visual das 40 unidades, desenvolvido um sistema de comunicação que equilibrava o clínico e o aspiracional, e proposto uma campanha de lançamento que a equipe de marketing de Fernanda adotou quase sem alterações. Augusto a olhava com aquela expressão de quem está tentando não parecer satisfeito e falhando. Posição fixa? Ele perguntou numa tarde, passando pela mesa dela. Ainda estou pensando. Ela não estava pensando. Estava esperando para ver se havia algo maior do que uma posição fixa numa agência, mesmo numa boa agência.
Ainda não sabia o que era, mas a sensação existia, aquela coceira específica de quem percebe que tem mais espaço do que o que está ocupando. O celular tocou num sábado à tarde. Era um número que ela não tinha na agenda, Camila Rocha? É ela. Meu nome é Sônia Andrade. Eu sou diretora de comunicação do Grupo Tavares. Uma pausa curta. Fernanda Velasco me deu o seu contato. A gente viu o trabalho que você fez para ela e gostaríamos de conversar. Camila ficou em silêncio por um segundo. O Grupo Tavares era um conglomerado com atuação em 6 setores, entre eles real estate, e tinha escritórios em São Paulo, Rio e Brasília. Não era uma agência. Era o tipo de estrutura que tinha departamento criativo próprio e contratava consultor externo apenas quando precisava de algo que o interno não conseguia entregar. Sobre o que, especificamente, ela perguntou. Sobre uma posição de diretora criativa no grupo. Presencial São Paulo. Poderia vir tomar um café na semana que vem? Camila olhou pela janela do apart-hotel, que ainda era sua casa provisória. A Consolação lá embaixo, o movimento de sábado à tarde, um sol meio nublado sobre os prédios. Pode ser quinta-feira? Ela disse. Tinha um detalhe que Sônia Andrade não tinha mencionado no telefone. Camila descobriu quando chegou na sede do Grupo Tavares, num arranha-céu da Faria Lima, e foi levada para o 12º andar, onde ficava o departamento de comunicação, e viu no caminho, numa parede de vidro que dava para uma sala de reuniões maior, o logo da Mendonça Stein. Numa apresentação projetada, ela parou por um segundo. Mendonça Stein Incorporações era um dos parceiros estratégicos do Grupo Tavares. Ela devia ter calculado essa possibilidade. Não tinha calculado. Tudo bem? Perguntou a assistente que a acompanhava. Tudo. Pode ir. Sônia Andrade estava à frente de uma mesa de reuniões com 3 outras pessoas. E a reunião durou 1 hora e 40 minutos. E ao final dela, Camila sabia que queria aquele trabalho, do mesmo jeito que sabia que ia ser complicado, de um jeito que ela ainda não enxergava por inteiro. Na saída, no elevador, o celular tocou. Mensagem de Fernanda. Como foi? Ela digitou. Você sabia que eles têm parceria com a Mendonça Stein? A resposta demorou 30 segundos. Eu sabia, por isso te indiquei. Achei que você ia querer saber também. Camila ficou olhando para a mensagem com o elevador descendo. Havia ali alguma coisa que Fernanda sabia e ainda não tinha dito. Alguma coisa que envolvia Rafael, o Grupo Tavares. E um timing que não parecia coincidência, e o elevador abriu no térreo, e a Faria Lima estava barulhenta e ensolarada lá fora. E Camila Rocha, que tinha sido colocada numa mala e posta no corredor, com a certeza de que não ia se virar, estava de pé no meio do saguão de um dos grupos empresariais mais relevantes do Brasil, com uma proposta de diretoria criativa no bolso e uma pergunta que estava começando a tomar forma. Que exatamente Rafael tinha feito? E por que tinha feito agora? Camila aceitou o trabalho no Grupo Tavares numa quarta-feira de manhã, por telefone, com a voz calma de quem já tinha tomado a decisão 3 dias antes e estava só esperando o momento certo para formalizar. Sônia Andrade pareceu satisfeita sem demonstrar muito. Era o tipo de executiva que guardava as reações para depois das reuniões. Você começa em 2 semanas. A gente manda o contrato ainda hoje. Perfeito. Ela desligou e ficou sentada na borda da cama do apart-hotel por um tempo, com o celular na mão, olhando para o nada. Não era euforia o que sentia. Era algo mais parecido com reconhecimento, aquela sensação específica de quando você encontra o lugar onde deveria ter estado e percebe que demorou mais tempo do que devia para chegar. O contrato chegou às 14 horas. Ela leu linha por linha, mandou para a doutora Helena revisar por precaução e assinou na mesma noite. Na manhã seguinte, foi alugar um apartamento. Não queria mais apart-hotel. Queria paredes que fossem dela, mesmo que por contrato de locação, mesmo que temporárias. Encontrou um apartamento de 2 quartos em Pinheiros, andar alto, janela que pegava o fim de tarde.
O proprietário queria fiador. Ela pagou 3 meses adiantados. Enquanto assinava o contrato de aluguel, percebeu que era a primeira vez em 12 anos que assinava qualquer documento sem o sobrenome Mendonça em algum lugar da folha. Camila Rocha, só isso. Fernanda ligou numa sexta-feira à noite. Você foi aceita no Tavares, fui. Você já sabia, soube hoje. Sônia me mandou mensagem, uma pausa. Você não vai me perguntar por que eu te indiquei para eles. Vou perguntar quando você estiver pronta para responder de verdade. Fernanda ficou quieta por um segundo que durou um pouco mais do que o normal. Vem jantar aqui sábado, ela disse. A casa dos Velasco em Moema era o tipo de lugar que não precisava se esforçar para impressionar porque já tinha desistido de tentar. Grande sem ser ostensiva, com um jardim nos fundos que Fernanda tinha desenhado ela mesma ao longo de 5 anos, plantando uma coisa de cada vez. Henrique Velasco era mais alto do que Camila lembrava dos jantares. Tinha cabelo grisalho nas têmporas e um jeito de ouvir que fazia você sentir que estava sendo levado a sério, sem que ele precisasse dizer nada. Jantaram os 3. Comida simples, vinho bom, conversa que foi de projeto em projeto antes de chegar onde Camila sabia que ia chegar. Foi Henrique quem trouxe. A Mendonça Stein está com problema. Ele disse, direto, sem preâmbulo, enquanto servia mais vinho. Tem uns 6 meses, Camila pousou o copo. Que tipo de problema? Financeiro, em parte. Mas a raiz é outra. Ele olhou para Fernanda. Ela deu um aceno quase imperceptível. Rafael fez uma jogada errada no início do ano. Entrou numa sociedade com o Grupo Carvalho para um empreendimento em Alphaville, empreendimento grande, alto risco, ele sabia. Só que o Carvalho não entrou com o capital que prometeu e aí começou um problema de caixa que foi sangrar. Eu não sabia de nada disso. Eu sei que você não sabia. Henrique colocou o copo na mesa com cuidado. O Rafael é do tipo que segura informação quando está com medo. É o pior tipo de CEO, aliás, mas isso não vem ao caso. Por que vem ao caso o resto? Fernanda entrou, porque o Grupo Carvalho é de Bruno Carvalho. Ela disse o nome com uma precisão específica, como quem coloca um bisturi no lugar exato. E o Bruno Carvalho tem uma filha, Isadora Carvalho, 26 anos, formada em administração em Lisboa, voltou para o Brasil há um ano. Camila ficou quieta. Tinha um lugar onde aquele raciocínio estava chegando e ela não queria chegar lá antes das palavras. A separação foi 2 meses depois que a Isadora voltou para o Brasil, disse Fernanda. O jardim lá fora estava quieto. Algum grilo. O barulho suave do sistema de irrigação automático. Ele precisava do dinheiro do Carvalho, disse Camila, devagar, montando o quebra-cabeça em voz alta porque precisava ouvir as peças se encaixando. E o Carvalho colocou uma condição. A gente não sabe se foi explícito assim, disse Henrique. Mas o calendário fala 2 meses, 2 meses. Camila pegou o copo de vinho. Não bebeu, só segurou 12 anos. Uma mala no corredor. O advogado vai te ligar. Não vai faltar nada. Não era abandono. Era uma transação. Ela tinha sido o custo de uma operação financeira. Dormiu mal naquela noite e bem na seguinte. O sono ruim foi de raiva. O sono bom foi de clareza. Quando acordou no domingo de manhã no apartamento novo de Pinheiros, com o sol entrando pela janela da sala, a primeira coisa que sentiu foi uma espécie de leveza que não fazia sentido e que ela demorou um pouco para identificar. Era o peso que tinha ido embora, o peso de não entender, de se perguntar o que ela tinha feito de errado, em que momento tinha errado, o que poderia ter sido diferente. 12 anos não somem do nada, ela tinha pensado nas primeiras semanas. Alguma coisa ela tinha feito. Não tinha, ela tinha sido uma variável numa equação que Rafael tinha resolvido só sem avisar, sem perguntar. E havia uma raiva enorme nisso, uma raiva que ela precisava deixar existir antes de decidir o que fazer com ela. Mas havia também, embaixo da raiva, uma coisa menor e mais firme. Ela ia se virar, não do jeito que ele tinha imaginado.
aquele se virar, de consolação que ele tinha dito como quem joga uma moeda para mendigo, do jeito que ela estava escolhendo. A primeira semana no Grupo Tavares foi de observação. Camila não chegou com proposta nenhuma. Chegou cedo, ficou até tarde, sentou em reuniões sem falar mais do que o necessário, aprendeu os nomes de todo mundo antes de tentar entender as hierarquias e mapeou os projetos em andamento com o cuidado de quem está montando um mapa de território desconhecido. O departamento criativo do Tavares tinha 11 pessoas. Era competente de um jeito mediano, o tipo de competência que nunca entrega nada ruim, mas também raramente entrega algo que faz alguém parar e olhar duas vezes. Sônia Andrade apareceu na mesa dela na quinta-feira da primeira semana. Impressões? Ela perguntou. Sem cerimônia. A equipe tem talento que não está sendo aproveitado. Tem pelo menos 2 profissionais aqui que deveriam estar num nível acima do que estão. E o processo criativo está amarrado em aprovação demais, o que está matando a velocidade. Sônia ficou quieta por um segundo. E o que você propõe? Me dá 1 mês. Eu apresento uma proposta de reestruturação. Sônia olhou para ela com aquela expressão de avaliação que não revelava o resultado. 3 semanas, ela disse, e foi embora. Naquela mesma semana, numa tarde de quarta, Camila viu Rafael. Não era a primeira vez desde a separação. Tinham se cruzado nas reuniões com os advogados, mas ali era diferente. Ela estava saindo do elevador no 12º andar quando ele entrou no saguão vindo do corredor, de paletó escuro, celular na mão, andando com aquela velocidade de quem sempre tem um lugar para chegar antes do que deveria ele. Parou ela também, 2 segundos. Talvez 3, Camila. A voz saiu diferente do que ela esperava. Não era a voz do Rafael das reuniões com o advogado. Era mais próxima da voz antiga, daqueles anos de antes. Rafael, você está trabalhando aqui, diretora criativa. Alguma coisa passou pelo rosto dele. Ela não conseguiu identificar direito antes de ele recompor a expressão. Não sabia. Não tinha por que saber. Silêncio de 3 segundos que pareceu mais longo. Você está bem? Ele perguntou. E havia uma qualidade estranha naquela pergunta. Como se ele tivesse perguntado, esperando uma resposta específica, esperando encontrar alguém que não estava bem, e a resposta correta fosse tranquilizadora de um jeito que era, no fundo, conveniente para ele. Tô ótima, ela disse. Não disse com raiva. Disse como fato e caminhou pelo corredor sem olhar para trás. A proposta de reestruturação ficou pronta em 18 dias. Camila apresentou para Sônia e para 2 diretores do grupo numa terça-feira de manhã. 52 slides, propostas concretas de realocação de função para 3 membros da equipe, um novo fluxo de aprovação com 2 pontos de revisão ao invés de 5, e um plano de projetos para os próximos 6 meses com metas mensuráveis. A reunião durou 1h20. Ao final, o diretor de operações, um homem de 50 anos chamado Marcos Braga, que tinha a expressão permanente de quem está avaliando se vai assinar um cheque, olhou para ela por um momento. Você preparou isso em 18 dias, trabalhando em paralelo com o resto das demandas do departamento? 18 dias. Como? Camila considerou a pergunta. Eu não trabalhei em paralelo. Esse foi o trabalho. O resto foi consequência. Braga olhou para Sônia. Sônia não olhou de volta. A proposta foi aprovada com ajustes menores. Em 3 meses, o departamento criativo do Grupo Tavares tinha entregue mais projetos relevantes do que nos 6 meses anteriores combinados. Não era mágica. Era processo e espaço para talento que já estava lá, mas estava sufocado. Camila se mudou do apartamento de Pinheiros para um maior no Itaim. 2 quartos virou 3. Janela que pegava o fim de tarde virou sacada que pegava o fim de tarde. Dani veio passar um fim de semana com os meninos e ficou andando pelo apartamento com aquela expressão de quem está tentando não comentar. Pode falar, disse Camila na cozinha, abrindo uma garrafa de vinho.
Tô só pensando que você tá bem. Você não precisava vir de Campinas para verificar isso pessoalmente. Precisava sim. Dani pegou a taça que Camila estava estendendo. Você lembra o que você me disse quando assinou o acordo de separação? Que ia ser difícil se recolocar no mercado depois de 7 anos. Que ia demorar, que o mercado tinha mudado muito. Lembro. Pois é. Elas ficaram em silêncio por um momento, e era o bom tipo de silêncio, o tipo que não precisa de preenchimento. A Fernanda me contou mais uma coisa, disse Camila, girando a taça. Dani esperou. A parceria entre o Rafael e o Carvalho afundou de vez. O empreendimento de Alphaville não saiu do papel. O Carvalho retirou o capital que tinha prometido entrar ainda no começo do ano e abriu processo contra a Mendonça Stein, alegando descumprimento contratual. O Rafael está no meio de um processo que vai durar anos. E a filha do Carvalho? Segundo o que a Fernanda sabe, a Isadora voltou para Lisboa 3 meses depois que ele deu entrada na separação de mim. Camila olhou para a taça. Ele abriu mão de 12 anos de casamento por uma negociação que afundou antes mesmo de sair do papel. Dani não disse nada, havia nada a dizer. Não era satisfação o que Camila sentia, ou não era só isso. Era uma tristeza de contornos definidos, que tinha forma e tamanho e, portanto, cabia num lugar. Ao contrário daquela tristeza sem forma dos primeiros meses que parecia preencher tudo. O Grupo Tavares é parceiro estratégico da Mendonça Stein, disse Dani devagar. É. E você é agora diretora criativa do Grupo Tavares. Sou. Isso vai criar situação, provavelmente. Dani tomou um gole de vinho. Você calculou isso antes de aceitar o trabalho? Camila pensou na pergunta com honestidade. Não inteiramente. Mas quando percebi, não mudou nada. A situação chegou antes do que ela esperava. Foi numa reunião de alinhamento estratégico entre o Grupo Tavares e seus parceiros principais. Uma reunião trimestral que acontecia no 15º andar e a qual Camila normalmente não seria convocada, por ser do departamento criativo e não do estratégico. Sônia a convocou 3 dias antes por mensagem. Você precisa estar nessa reunião de quinta. Traga os materiais do projeto de identidade institucional. Camila entendeu que havia uma razão além dos materiais, mas não perguntou. Na quinta-feira, ela entrou na sala de reuniões com os materiais, cumprimentou as pessoas que conhecia, sentou no lugar que a assistente indicou, e só então viu Rafael do outro lado da mesa. Ele tinha chegado antes. Estava de terno cinza, cabelo mais curto do que ela lembrava. Uma expressão que ela só conseguia ler porque tinha passado 12 anos aprendendo a lê-la. Estava tenso e estava disfarçando bem, o que significava que a situação era pior do que a aparência deixava transparecer. Ao lado dele havia um homem mais jovem que ela não reconheceu, e ao lado dele uma mulher de uns 45 anos, com óculos de aros finos que devia ser advogada. A reunião foi conduzida por Marcos Braga. Pauta oficial: alinhamento de projetos conjuntos para o 2º semestre. Pauta real, que Camila foi entendendo aos poucos pelos subtextos. O Grupo Tavares estava reavaliando a continuidade da parceria com a Mendonça Stein à luz das instabilidades recentes. Ela apresentou os materiais de identidade institucional na parte que lhe cabia, sem olhar para Rafael mais do que o necessário, falando com a mesma voz de sempre. Rafael não falou nada durante a pré-apresentação dela, só quando a reunião estava se encerrando, quando as pessoas já estavam recolhendo papéis e fechando notebooks, ele disse, sem se levantar, Camila, ela estava guardando os materiais. Parou, mas não virou imediatamente. Posso falar com você um segundo? A sala estava esvaziando. Sônia saiu sem pressa, mas Camila viu que ela diminuiu o passo no corredor. Ela virou, pode, e esperou os últimos 2 saírem e fechou a porta. Ficou de pé do outro lado da mesa. A distância era de uns 3 metros e parecia mais. Você está me evitando ou é só o que parece? Ele perguntou.
Não tenho nenhuma razão para te evitar. Então, por que eu fico sabendo pela Sônia Andrade que a minha ex-mulher é a nova diretora criativa do Tavares? Porque você não tem o meu novo número e eu não te liguei para avisar. Que mais você esperava que eu fizesse? Ele passou a mão no cabelo. Aquele gesto. Ela reconheceu. Eu não sabia que você ia voltar para o mercado tão rápido. Você não sabia que eu ia voltar para o mercado. Ponto. Ele ficou quieto por um segundo. Não foi isso que eu quis dizer, foi sim. Ela colocou a pasta debaixo do braço. Você disse, na nossa sala, que eu ia precisar de um tempo para me adaptar. Como se eu fosse uma pessoa que precisava ser reintroduzida ao mundo depois de um longo período protegida. Você calculou mal. Rafael olhou para ela com uma expressão que ela não sabia nomear. Não era a expressão das reuniões de separação. Não era a expressão fria do corredor naquela última noite. Era algo mais próximo de um homem que está indo para uma conta que julgou saber o valor e descobriu que estava errado. A gente pode conversar de verdade em algum momento? Ele perguntou. Sobre o quê? Sobre o que aconteceu. Eu sei o que aconteceu, Rafael. Ele ficou quieto. Isadora Carvalho voltou para o Brasil, ela disse. Devagar, sem acusação, só as palavras. O Carvalho entrou na sociedade com você, trazendo o capital que você precisava. A separação veio 2 meses depois. O empreendimento de Alphaville afundou e o Carvalho abriu processo contra você. E a Isadora voltou para Lisboa. A expressão dele mudou. Não foi dramático. Foi como ver um músculo relaxar que estava tenso faz tempo. Um alívio involuntário de quem foi pego carregando algo pesado e de repente não precisa mais sustentar o peso. Você sabe, sei. Desde quando? Faz alguns meses, ele puxou a cadeira mais próxima e sentou, o que ela não esperava. Ficou com os cotovelos na mesa, olhando para a superfície de vidro. Não foi do jeito que você está pensando. Me conta como foi. Ele ficou em silêncio por um tempo que ela deixou existir sem preenchê-lo. O Carvalho veio me procurar. A empresa estava com problema de caixa e ele tinha um projeto em Alphaville que precisava de um parceiro operacional. A entrada dele ia resolver o caixa, mas ele deixou claro que preferia uma relação mais próxima entre as famílias. Rafael fechou os olhos por um segundo. Eu não concordei de imediato. Você precisa saber disso, mas concordou no final. A empresa tinha 230 funcionários. Eu não conseguia enxergar outro caminho. Camila ficou olhando para ele. Tinha uma parte dela que queria que a explicação fosse vazia, calculada, fria como aquela noite no corredor. Seria mais fácil. Mas o que ela estava vendo era um homem que tinha tomado uma decisão errada, de um jeito muito humano, com medo, em silêncio, sem contar para ninguém, e que agora estava sentado do outro lado de uma mesa de reunião pagando todas as contas ao mesmo tempo. Isso não consertava nada, mas mudava a geometria de alguma coisa. Você devia ter me contado, ela disse. Eu sei, não sobre o Carvalho, sobre a empresa, sobre o caixa, sobre o medo. Eu fui sua parceira por 12 anos e você nunca me tratou como parceira quando importava. Ele levantou os olhos. Eu sei, ele disse de novo, e dessa vez a voz tinha uma textura diferente. Camila puxou a pasta que estava debaixo do braço. Eu preciso voltar para o meu departamento. Ela caminhou até a porta. Com a mão na maçaneta, sem virar, disse, sobre conversar de verdade. Quando você souber o que quer conversar, me fala. E saiu. Naquela noite, Fernanda ligou às 22 horas. Como foi? Você sabia que ia ter essa reunião? Sabia, você não me avisou não, disse Fernanda. Você teria ido do mesmo jeito? Camila pensou teria. Então qual era o problema em não avisar? Era uma lógica irritante e completamente correta. Você sabe de mais coisa que não me contou? Perguntou Camila a uma pausa. Talvez, Fernanda. Eu preciso confirmar antes. Me dá até sexta. A sexta chegou com chuva fina sobre o Itaim e uma mensagem de Fernanda às 8h30 da manhã. Pode vir aqui hoje à noite. Traz roupa para ficar. A gente vai precisar de tempo.
Camila chegou às 7 da noite com uma muda de roupa numa sacola e uma garrafa de vinho que comprou no caminho. Fernanda abriu a porta antes dela tocar a campainha. Foram direto para o jardim. O sistema de irrigação estava desligado. Noite úmida do Dimsva, que tinha parado, mas deixado o cheiro de terra molhada no ar. Henrique tinha viajado para Brasília. Fernanda serviu o vinho sem cerimônia e ficou olhando para o jardim por um momento antes de começar. O que eu vou te contar, eu soube por Henrique, que soube de uma fonte dentro do processo que o Carvalho abriu contra a Mendonça Stein. Ela virou. Você conhece Débora Mendonça? Camila ficou quieta. Débora Mendonça era a irmã mais nova de Rafael, 34 anos, formada em Direito, nunca tinha trabalhado na empresa da família por escolha própria. Tinha um escritório pequeno de direito contratual em Moema e um apartamento que tinha visitado 3 ou 4 vezes ao longo dos 12 anos de casamento. Conheço. A gente não era próxima. Pois é, Fernanda girou a taça. O processo do Carvalho contra a Mendonça Stein inclui um documento, um e-mail, na verdade, enviado do endereço corporativo do Rafael para o Bruno Carvalho. 6 semanas antes da separação, o que tem no e-mail? Uma proposta. De Rafael para Carvalho, Fernanda parou, oferecendo a Mendonça Stein como garantia real da dívida, assinada pelo Rafael como único sócio majoritário, desconsiderando a participação minoritária da Débora que ela tinha herdado do pai. Camila pousou a taça. Ele assinou como único sócio, desconsiderando a parte da Débora. Isso tornaria qualquer garantia que ele deu ao Carvalho potencialmente inválida. Mas também expôs a Débora a um processo que ela não sabia que estava entrando. Fernanda olhou para ela. E tem mais. A Débora descobriu, há 2 meses, pelo próprio processo do Carvalho, quando ela foi intimada, ela descobriu que o próprio irmão usou a participação dela sem autorização. Isso! Camila ficou olhando para o jardim molhado. A geometria estava mudando de novo, mais uma vez, num ângulo que ela não tinha antecipado. Rafael tinha tomado uma decisão errada por medo. Ela já sabia disso. Mas a decisão errada era maior do que ela pensava. Não era só o casamento que ele tinha colocado numa mala e posto no corredor. A própria irmã, a Débora, entrou no processo do lado do Carvalho? Perguntou Camila. Não. A Débora entrou como terceira interessada. Ela está protegendo a participação dela. Mas a posição dela enfraquece dramaticamente a defesa do Rafael. Porque qualquer argumento que ele use sobre a validade dos acordos com o Carvalho vai esbarrar no fato de que ele assinou como único sócio quando não era. Exatamente. Camila ficou em silêncio por um tempo longo. Por que você está me contando isso? Ela perguntou. Fernanda virou para ela. Porque o Carvalho vai usar esse processo para tentar tomar ativos da Mendonça Stein. E entre os ativos que estão na mesa, tem 3 empreendimentos que o Tavares tem parceria ativa. Se a Mendonça Stein afundar do jeito errado, o Tavares sente, e o Tavares é o meu empregador, e o Tavares é o seu empregador, confirmou Fernanda. Você precisa saber do que está acontecendo no tabuleiro em que você está sentada. Camila pegou a taça. Mas não é só isso. Fernanda não respondeu imediatamente. Não, ela disse por fim. Não é só isso. Camila levou 2 dias para decidir o que fazer com a informação. Não era uma decisão simples. Havia o que ela sabia como profissional, o que ela sabia como ex-mulher e o que ela sabia como pessoa que tinha passado 12 anos dentro de uma família que agora estava se desfazendo nas suas próprias costuras, independente dela. Na manhã do 3º dia, ligou para Débora Mendonça. Não tinha certeza de que o número ainda era o mesmo. Era Camila. A voz da Débora tinha aquela qualidade que Camila lembrava, direta, sem cortesia decorativa. Faz tempo, faz. Você pode me receber? Uma pausa curta. Pode ser amanhã? O escritório da Débora em Moema tinha as paredes cobertas de livros organizados por cor.
o que Camila achou inesperado, e depois percebeu que era completamente coerente com a Débora que ela tinha conhecido nos natais e aniversários dos 12 anos. Uma mulher que precisava de ordem e também de uma dose controlada de beleza funcional. Débora serviu café sem perguntar se ela queria. Você sabe do processo, disse Débora, sentando. Sei. Não todo detalhe, mas o suficiente. E você veio por quê? Camila colocou a xícara na mesa. Não vim para me meter no processo. Vim porque eu acho que você está carregando isso sozinha e porque você merece saber que pelo menos uma pessoa que conhece o Rafael de perto entende a posição em que você foi colocada. Débora ficou quieta. Era um silêncio diferente do de Fernanda, mais rígido, mais próximo da superfície. Você sabe que eu nunca quis trabalhar na empresa, disse Débora. Peguei a participação porque era do papai e ele queria que eu ficasse com ela. O Rafael sempre administrou como se eu não existisse. Eu deixei porque era mais fácil. Ela olhou para o café. Não sabia que um dia ele ia usar exatamente isso contra mim. Ele não usou contra você de propósito. Não faz diferença se foi de propósito ou não, Camila. O resultado é o mesmo. Era uma frase justa. Camila não discutiu. O que você vai fazer? Perguntou Camila. Proteger a minha parte. É o que o meu advogado recomenda e é o que faz sentido. Débora levantou os olhos. E você? Por que você realmente veio? Camila considerou responder pela metade e decidiu não, porque eu acho que o Rafael vai afundar se não souber o que está vindo. E porque, independente do que aconteceu entre a gente, eu não consigo ficar de fora, sabendo o que sei e não fazer nada. Débora ficou olhando para ela por um tempo. Você ainda gosta dele? Não era pergunta. Era observação clínica, do tipo que a Débora sempre fazia, sem julgamento, apenas diagnóstico. Acho que sim, disse Camila, não do jeito que gostava, de um jeito diferente que eu ainda estou entendendo. E o que você quer fazer com isso? Ainda não sei. Ela soube na semana seguinte. Foi numa tarde de quinta-feira, quando Sônia Andrade a chamou na sala e fechou a porta. O Carvalho apresentou novos documentos no processo. Vai a julgamento em março. Sônia sentou com aquela precisão de movimentos que Camila tinha aprendido a associar com notícias que precisavam de espaço para pousar. O Tavares vai precisar tomar uma posição sobre a parceria com a Mendonça Einstein antes disso. Que tipo de posição? Encerrar ou manter? Com o encerramento, a gente perde 3 projetos em andamento, mas limita a exposição. Com manutenção, a gente aposta que o Rafael sobrevive ao processo e sai com a empresa de pé. Camila olhou pela janela. A Faria Lima lá embaixo, um dia de céu limpo que parecia mal colocado no meio do inverno paulistano. O que você acha? Perguntou Sônia. Acho que você não me chamou aqui para saber o que eu acho sobre estratégia financeira do grupo. Não, eu te chamei porque você tem uma perspectiva que nenhum outro diretor aqui tem. Sônia inclinou levemente a cabeça. Você conhece Rafael Mendonça de um jeito que a gente não conhece. E o que a gente precisa saber é, ele vai se recuperar ou vai afundar? Era uma pergunta que ninguém mais poderia responder. Camila ficou em silêncio por um momento. Ele vai tentar se recuperar, ela disse. Sempre tenta. Mas ele tem um problema estrutural que vai se repetir enquanto ele não resolver. Ele não conta para ninguém o que está acontecendo de verdade quando está com medo. Ele toma decisões sozinho em silêncio e acha que está protegendo as pessoas. Na verdade, está isolando a empresa das pessoas que poderiam ajudar. Sônia ouviu sem interromper. Se alguém conseguir chegar perto o suficiente para fazer ele mudar esse padrão, ele sobrevive. Se não conseguir, a próxima crise vai ser pior do que essa. Você conseguiria chegar perto o suficiente? Camila olhou para Sônia. Não sou mais a pessoa certa para isso. Sônia ficou quieta. Ou você ainda não sabe se é, foi a única resposta que ela não tinha pronta. Se você está aqui desde o começo, você já sabe que essa história tem mais camadas do que parece.
Me conta nos comentários. Se você fosse a Camila, você teria ido falar com a Débora ou teria ficado fora disso? De onde você está assistindo agora? Ela foi falar com Rafael, não foi impulsivo. Foi calculado do jeito que ela tinha aprendido a fazer as coisas nos últimos meses, pesando o que precisava ser pesado antes de agir, mandou mensagem num domingo à noite. Você perguntou se a gente podia conversar de verdade. Ainda quer? A resposta veio em 3 minutos. Quero amanhã, 18 horas. Você escolhe o lugar. Ela escolheu o restaurante onde tinham jantado no 10º aniversário de casamento, o que era uma falta de sensibilidade ou uma declaração. E Camila decidiu não interpretar antes de chegar. Ellie já estava lá quando ela entrou. Mesa do fundo, sem paletó, o que era incomum suficiente para que ela percebesse. Tinha um copo de água na mão e estava olhando para o telefone com a expressão de quem não estava realmente lendo nada. Ela sentou. Ellie pousou o telefone. Por um segundo, nenhum dos dois disse nada. E havia naquele silêncio toda a história dos 12 anos, mais os meses, desde a separação, mais aquela semana específica de reuniões e processo e Débora e Fernanda, e o jardim molhado de Moema. Obrigado por vir, ele disse. Você ia falar ou eu começo? O canto da boca dele se moveu. Não chegou a ser um sorriso, mas era o ancestral de um. Eu começo, disse Rafael. Eu errei. Em tudo. Na ordem que você quiser eleger, começa pelo que você acha que errou mais. Ele ficou olhando para ela, em não te contar o que estava acontecendo com a empresa. Uma pausa rosto, não a questão do Carvalho. Antes disso, quando o caixa começou a piorar, eu devia ter chegado em casa e te dito. E não fiz por quê? Por que você achou que eu não ia aguentar? Não, ele sacudiu levemente a cabeça. Porque eu não aguentava te ver saber. Porque enquanto você não soubesse, havia uma parte da minha vida onde as coisas ainda estavam bem. Camila ficou olhando para ele, era mais honesto do que ela esperava. E mais triste, você me transformou num lugar seguro que você visitava, ela disse. Não numa parceira, sim. E quando o lugar seguro foi ficando caro demais de manter, não foi assim? Como foi? Ele pousou o copo. O Carvalho não foi a primeira pessoa a sugerir aquilo. Teve outros 6 meses antes que eu recusei. Com o Carvalho eu demorei mais para recusar. E quando não recusei, disse para mim mesmo que era pela empresa, pelos funcionários. Ele olhou para a mesa, mas tinha uma parte que era mais fácil. Terminar antes de ter que explicar. Antes de você ver que eu tinha falhado, silêncio, o garçom passou. Nenhum dos dois pediu nada. Você não me deu a chance de decidir se ia ficar ou ir embora sabendo, disse Camila. Você decidiu por mim, eu sei. Você ainda acha que eu não ia me virar? Ele levantou os olhos. Não, acho que você se vira melhor do que eu calculei. Do que eu imaginava que fosse possível em tão pouco tempo. Uma pausa. Mas não é sobre você se virar. Nunca foi. Foi sobre mim não conseguir suportar que você visse. Era a frase mais honesta que ele tinha dito em 12 anos de casamento. Ela tinha quase certeza disso, Rafael. Ela disse, o Carvalho vai apresentar novos documentos em março. O processo vai a julgamento. E tem uma coisa que você precisa saber antes disso. Ele ficou completamente quieto. A Débora sabe do e-mail. Ela foi intimada pelo processo do Carvalho e descobriu que você assinou como único sócio desconsiderando a participação dela. O silêncio que se seguiu tinha um peso físico. Como você sabe disso? Não importa como eu sei. Importa que eu soube antes de você e que vim te contar. Porque você não contou para ninguém o que estava acontecendo, e as pessoas que precisavam saber estão descobrindo pelos caminhos errados. Rafael ficou olhando para ela, com uma expressão que ela não conseguia mais não nomear. Era a expressão de alguém que passou muito tempo sozinho, com um peso que era grande demais para carregar sozinho, e que, de repente, sem ter pedido, sentiu outra mão segurando parte do peso. Você devia me odiar, ele disse. Já tentei, disse Camila.
Não funcionou bem. O inverno paulistano tinha esse costume irritante de fingir que ia embora e voltar mais frio do que antes. Camila estava na sacada do apartamento do Itaim numa manhã de sábado, com as duas mãos em volta de uma xícara de café que já tinha esfriado, olhando para o horizonte de prédios quando o telefone tocou. Era Débora. Ele te ligou? Ainda não. Uma pausa. Eu liguei para ele ontem à noite. A voz da Débora tinha aquela qualidade de quem acabou de passar por algo que não sabe ainda como classificar. Foi uma conversa longa, como foi, difícil. Do jeito que tinha que ser, Débora ficou em silêncio por um segundo. Ele não sabia que eu ia ser intimada. Isso eu acredito. Mas não saber não isenta de responsabilidade. Não isenta. Você falou com ele antes de mim? Falei. Por quê? Camila olhou para o horizonte. Porque alguém precisava avisar antes que ele descobrisse pelo processo, como você descobriu. Não para protegê-lo. Para que ele tivesse a chance de fazer diferente. Débora ficou quieta por um tempo que Camila deixou existir. Você ainda tem sentimento por ele, disse Débora. Não como acusação, como constatação, aquele jeito dela de nomear o que vê sem ornamento. Tenho alguma coisa. Ainda estou entendendo o que é. Cuidado com essa coisa, Camila. Eu sei, não acho que você sabe. Não porque você seja ingênua. A voz da Débora ganhou uma textura diferente, mais próxima do afeto do que ela costumava chegar. Mas porque você é do tipo que decide sentir e depois resolve como lidar com isso. Não é fraqueza. Mas com o Rafael você vai precisar de mais do que resolução depois. Camila ficou olhando para o café frio. O que você vai fazer com o processo? Perguntou. Vou proteger a minha parte, mas não vou me alinhar ao Carvalho. Tem uma diferença entre defender o que é meu e ajudar alguém a afundar meu irmão. Uma pausa. Mesmo que ele mereça afundar um pouco, Rafael ligou no domingo à tarde. Eu falei com a Débora. Eu sei. Ela me ligou. Um silêncio curto. Você as duas ficaram em contato o tempo todo? Não. Eu liguei para ela depois de saber do processo. Foi a primeira vez que a gente falava desde a separação. Por que você ligou para ela? Camila pensou na resposta. Porque ela foi colocada numa situação que não escolheu, igual a mim. E porque achei que ela merecia saber que havia pelo menos uma pessoa do lado de fora entendendo o que estava acontecendo com ela. Silêncio mais longo, Camila, que foi, eu precisava de um advogado para me ajudar a entender a exposição da Débora no processo. E ela indicou a doutora Helena Farafriatis. Camila fechou os olhos por um segundo, sua advogada do divórcio, indicada pela Débora, que agora estava ajudando Rafael. Ela é boa, disse Camila. É. Atenuou tinha algo que ela não está acostumada a ouvir. Algo mais próximo de humildade do que de gestão. Você sabia que ia acontecer isso? Não calculei nada, parece calculado. Às vezes as coisas se encaixam sem que ninguém calcule. Uma pausa. Às vezes é só que as pessoas certas foram colocadas em contato pelas razões certas e o resto acontece. Ele ficou em silêncio por um tempo. Posso te ver essa semana? Camila olhou para o café que tinha esquecido de jogar fora. Pode. Mas precisa ser numa conversa que eu saiba o que é. Não mais reunião de separação, não mais encontro de corredor. O que você quer conversar, Rafael? A resposta demorou. Quero conversar sobre o que eu fiz de errado e o que vem depois. São duas conversas diferentes, eu sei, mas precisam ser na mesma semana. A primeira conversa foi na terça-feira. O escritório da Mendonça Einstein ficava num prédio na Berrini que Camila tinha visitado dezenas de vezes ao longo dos anos, sempre como esposa do CEO. Sempre naquela posição específica de acompanhante invisível que sorri nos corredores e não ocupa espaço nas reuniões. Desta vez ela entrou como visita, deu um nome na recepção, esperou numa cadeira no saguão enquanto a assistente avisava. Rafael desceu para buscá-la pessoalmente, o que não era protocolo, e os dois sabiam, o escritório dele continuava igual. Grande,
com vista para Berrine, aquela planta que ela tinha dado para ele no 5º aniversário da empresa, ainda no canto, maior agora. Ela não sentou imediatamente. Ficou olhando pela janela. Você falou com a doutora Helena? Perguntou ontem. Por 2 horas, Rafael sentou na cadeira atrás da mesa, mas não ficou atrás da mesa. Puxou uma cadeira e sentou do lado, o que era um gesto que ela notou e que ele provavelmente não percebeu que estava fazendo. Ela colocou tudo muito claro. A exposição da Débora, os documentos que o Carvalho vai usar, os pontos fracos da minha defesa E eu tomei decisões que não devia ter tomado, de um jeito que não devia ter tomado, sem envolver as pessoas que deveria ter envolvido. Ele disse isso sem ornamento, sem a autocomiseração que Camila tinha estado preparada para encontrar. Não tem como desfazer. Tem como tentar consertar o que ainda dá. O que você vai fazer? Vou conversar com o Tavares, pessoalmente, com Marcos Braga, não só através dos advogados. Vou colocar na mesa o estado real da empresa, os ativos que o Carvalho está de olho, e propor um arranjo que proteja a parceria. Eles vão querer garantias, eu sei. E pela primeira vez eu vou conseguir dar garantias reais, porque pela primeira vez alguém além de mim sabe o que está acontecendo de verdade. Ele olhou para ela. A Débora vai assinar um termo de conhecimento e concordância com a reestruturação. A doutora Helena já redigiu. Camila ficou olhando para ele, era ele, mas com uma camada que tinha sumido. Aquela camada de administração constante que ele colocava entre si mesmo e qualquer coisa que pudesse ameaçar o controle. Estava sem ela, o que o fazia parecer menor e maior ao mesmo tempo, do jeito que pessoas ficam quando param de fingir. E a Isadora Carvalho? Perguntou Camila L., não desviou o olhar. Não havia nada real entre eu e ela. Eu preciso que você saiba isso, não como desculpa, mas como fato. Eu sei que não havia. Ele ficou surpreso o suficiente para mostrar, como você sabe, porque eu te conheço. Você usaria uma transação para resolver um problema, mas não ia se envolver de verdade com a filha de um parceiro de negócio enquanto ainda estava casado. Não por moral, por estratégia. Você sempre soube separar o profissional do pessoal melhor do que deveria. Uma pausa. Isso é um elogio ou uma crítica? As duas coisas. Ele ficou quieto por um momento, e havia naquele silêncio algo que ela estava reconhecendo aos poucos. Um terreno que não era hostil, mas que também não era neutro. Era algo mais próximo de uma fronteira que os dois estavam examinando ao mesmo tempo sem ter combinado fazer isso juntos. Camila, ele disse. Eu preciso te perguntar alguma coisa. Pergunta. O que você quer? Não do processo, não do Tavares, não da Débora. Uma pausa. De mim. O que você quer de mim agora? Era a pergunta mais direta que ele tinha feito em 12 anos. E ela tinha passado semanas achando que sabia a resposta e percebendo agora, com ele à frente, que a resposta que tinha preparado não era mais a resposta certa. Ainda não sei, ela disse. E essa é a primeira resposta honesta que eu consigo te dar. Ele assentiu. Sem pressa. Tudo bem, a reunião com Marcos Braga aconteceu na quinta-feira. Camila não foi convocada. Soube depois por Sônia que Rafael tinha chegado 20 minutos antes, pedido uma sala, e quando Braga entrou tinha na mesa os documentos financeiros reais da Mendonça Stein, sem filtro. Ele colocou tudo, disse Sônia numa mensagem. O estado real do caixa, a exposição com o Carvalho, a situação da Débora, o que precisava de garantia. 2 horas e meia de reunião, como o Braga reagiu? Camila digitou. Você sabe como o Braga reage. Ficou quieto, ouviu tudo, fez 10 perguntas específicas e disse que ia analisar. Uma pausa. Mas no final ele disse uma coisa ok. Disse que era a primeira vez que um parceiro chegava assim, sem apresentação preparada. Só com os números reais, Camila ficou olhando para a mensagem. Isso é bom ou ruim? Ela perguntou. Com o Braga nunca dá para saber na hora. Mas eu acho que é bom. O Carvalho ligou para ela numa sexta-feira. Ela não tinha o número, então não atendeu.
Ele deixou recado com a assistente do Tavares, pedindo que ela retornasse. Ela ficou com o recado por 2 dias antes de decidir o que fazer. Bruno Carvalho tinha 61 anos. Aquela geração de empresário paulistano que tinha feito fortuna nos anos 90 e que carregava esse fato como uma identidade mais do que como uma história. Camila tinha cruzado com ele em eventos ao longo dos anos com a mesma frequência que cruzava com todos do meio, sem nenhuma relação direta. Ela ligou na segunda-feira. Obrigado por retornar, ele disse, com a voz de quem está acostumado a que retornem. Posso perguntar o motivo do contato? Eu sei que você tem uma posição no Grupo Tavares agora, direto, sem preâmbulo. E sei que você e Rafael Mendonça tiveram uma conversa recentemente. Eu não vou comentar sobre conversas privadas. Não precisa comentar. Eu só quero que você entenda o que está em jogo no processo. Uma pausa calculada. Rafael Mendonça usou sua como garantia de uma dívida sem cumprir nenhuma das condições acordadas. O processo é legítimo. Eu não sou advogada e não estou em posição de avaliar a legitimidade do processo do senhor. Você está em posição de influenciar a decisão do Tavares sobre a parceria. Camila ficou quieta por um segundo. Havia nisso uma qualidade específica, aquela qualidade de quem está achando que está fazendo uma oferta, quando na verdade está mostrando uma mão fraca. O senhor está me ligando para pedir que eu influencie o Tavares a encerrar a parceria com a Mendonça Einstein. Estou sinalizando que seria do interesse de todos. Do interesse de todos ou do interesse do senhor? Silêncio, Camila. O Rafael Mendonça te colocou no corredor com uma mala. Você não deve nada a ele. Ela respirou uma vez, senhor Carvalho. O que eu devo ou não devo ao Rafael Mendonça não é uma informação que o senhor tem acesso. E eu não tomo decisões profissionais com base em questões pessoais. Uma pausa. Se o senhor quiser conversar sobre o processo, fale com os advogados. Se quiser conversar sobre a parceria com o Tavares, marque reunião com Marcos Braga. Mas não ligue para o meu celular pessoal de novo. Ela desligou. Ficou com o telefone na mão por um momento, sentindo o coração batendo mais forte do que devia numa ligação de negócios. Depois mandou mensagem para Fernanda. O Carvalho me ligou. A resposta veio em 40 segundos. Eu sei. Ele ligou para Henrique também. Na semana passada, por quê? Porque ele sabe que o julgamento em março vai ser mais difícil do que ele calculou. A posição da Débora como terceira interessada mudou a geometria do processo. Ele está tentando encontrar outra alavanca. Você acha que eu seria uma alavanca? Ele acha. Eu não acho. Camila ficou olhando para a troca de mensagens. Fernanda. O que você sabe sobre o Carvalho que ainda não me contou? Desta vez a pausa foi mais longa. Vem tomar café amanhã de manhã. O café foi no Jardim de Moema, às 8 da manhã, com o sol ainda baixo e o ar com aquele frescor de início de dia que São Paulo raramente oferece. Fernanda trouxe uma pasta fina, o que era incomum. Fernanda raramente usava papel. Há 2 anos o Carvalho tentou fazer o mesmo com a Henrique, ela disse, abrindo a pasta e empurrando pela mesa. Com outros termos, outra indústria, mas a mesma estrutura. Parceria com condição social implícita. Camila olhou para o documento. Era uma troca de e-mails entre Henrique Velasco e Bruno Carvalho, datados de 2 anos atrás. Lia-se nas entrelinhas o que Fernanda estava descrevendo, aquela qualidade específica de uma proposta que começa como negócio e vai se tornando subtilmente outra coisa. O Henrique recusou, disse Camila. O Henrique recusou e saiu do negócio. Perdemos um contrato que teria sido bom. Fernanda fechou a pasta. O Carvalho faz isso. Encontra empresas com problema de caixa, entra com capital e usa a vulnerabilidade para criar condições que não estariam numa negociação de igual para igual. É predatório, mas é difícil de provar porque nunca é explícito. A condição social nunca entra no contrato. Fica nas entrelinhas, nas conversas, nos entendimentos que ninguém assina,
Mas o processo que ele abriu contra o Rafael é legítimo em partes. Fernanda cruzou os braços. O Rafael errou de verdade. Não cumpriu condições, usou a participação da Débora sem autorização, deu garantias que não podia dar. O Carvalho tem processos legítimos. Ela pausou. Mas o Carvalho também está usando o processo para tentar tomar mais do que tem direito. E sabendo que o Rafael está isolado, sem parceiros que o defendam, achando que ia ser fácil, e não vai ser fácil. Não vai, porque o Rafael foi conversar com o Braga, e porque a Débora não se alinhou ao Carvalho, e porque Fernanda olhou para ela. Você não cedeu quando ele ligou, Camila olhou para o jardim. O sistema de irrigação tinha ligado sozinho em algum momento, molhando suavemente os canteiros que Fernanda tinha plantado, uma coisa de cada vez ao longo de 5 anos. Você montou isso, disse Camila, devagar. Não o processo do Carvalho, não a separação, mas o resto. Fernanda não respondeu imediatamente. Eu vi uma oportunidade de colocar as pessoas certas em contato. Uma pausa. Você no Tavares. Você e a Débora. Você e a informação que precisava ter. Por quê? Porque o Carvalho fez o mesmo com a gente 2 anos atrás e eu nunca esqueci. E porque quando eu te vi naquela sala de reunião da agência do Augusto, com aquele olho para projeto quebrado que só alguém com talento real tem, eu pensei, essa mulher foi colocada num lugar pequeno demais por tempo demais. E que desperdício! Camila ficou olhando para ela. E a parte que envolve o Rafael. Essa não fui eu. Fernanda sacudiu levemente a cabeça. Essa foi você, tomando as decisões que tomou. Eu coloquei as peças na mesa. Você escolheu como jogar. O julgamento foi marcado para março, uma terça-feira com chuva fina, daquelas que ficam o dia todo sem decidir se param ou aumentam. Camila não foi ao fórum. Não havia razão profissional para ir e não queria criar uma pessoal. Ficou no escritório do Tavares, numa reunião sobre um projeto de comunicação institucional que tomou a manhã, e foi almoçar sozinha num japonês a 2 quadras. E voltou e ficou trabalhando com a qualidade de atenção específica de quem está pensando em outra coisa, mas está bem treinado o suficiente para não deixar isso aparecer no trabalho. Às 15h40, Débora mandou mensagem, terminou. Liga quando puder. Ela ligou da sala de reuniões pequena, a que ficava no canto e quase nunca era usada. Como foi? Perguntou. O juiz aceitou parcialmente a argumentação do Carvalho sobre descumprimento contratual. A voz da Débora era firme, do jeito que fica depois que algo difícil já aconteceu e não tem mais como mudar. O Rafael vai ter que ressarcir um valor significativo, mas não o que o Carvalho queria. E a questão da participação sua? O juiz reconheceu que a garantia dada sem minha autorização é parcialmente inválida. Minha parte está protegida. Uma pausa. A doutora Helena foi muito bem. Camila fechou os olhos por um segundo e o Rafael sai com a empresa de pé. Menor, com dívida a pagar. Mas de pé, Débora ficou em silêncio por um momento. Ele chorou no corredor do fórum. Você sabia que ele faz isso? Choras em silêncio, virado para a parede. Achando que ninguém vê, Camila sabia. Tinha visto uma vez, anos atrás, quando o pai dele morreu e ele ficou parado no banheiro do hospital, com a testa na parede de azulejo. Ela tinha ficado na porta sem entrar, sem dizer nada, só fazendo companhia do lado de fora até ele estar pronto para sair. Você ficou com ele? Perguntou Camila. Fiquei. A voz da Débora tinha algo diferente, mais suave, como terra depois da chuva. Pela primeira vez em muitos anos fiquei. Rafael ligou às 18 horas. Ela estava saindo do Tavares, esperando o elevador, quando o telefone tocou. Atendeu antes de verificar o número. Oi, disse ele. Oi, ela entrou no elevador. A Débora me ligou. Eu sei. Ela me avisou. O elevador desceu em silêncio. Você tem um tempo hoje à noite. Ela saiu no térreo. O saguão estava cheio de final de expediente. Aquele fluxo de pessoas saindo todas ao mesmo tempo, que sempre parecia um organismo único tentando se dispersar. Tenho, ela disse.
Eles se encontraram num bar pequeno em Pinheiros que nenhum dos dois tinha frequentado juntos, porque existia há apenas um ano. Mesa pequena, sem vista para nada em particular, o tipo de lugar que não pede nada de você. Rafael estava com os olhos levemente vermelhos. Não perguntou sobre o que ele tinha passado no dia. Ele também não explicou. Pediram cerveja, o que nenhum dos dois bebia normalmente. Por um tempo ficaram em silêncio, e era um silêncio diferente dos outros. Não o silêncio tenso das reuniões de separação, não o silêncio cuidadoso das conversas dos últimos meses. Era mais próximo do silêncio que tinham tido nos primeiros anos, quando ficavam numa varanda ou num restaurante e não precisavam preencher o espaço com nada. Eu errei com a Débora, ele disse por fim. De um jeito que vai demorar mais tempo para consertar do que eu gostaria, ela vai deixar você tentar. Você acha? Ela ficou com você no corredor do fórum. Camila girou a garrafa na mesa. A Débora não fica em lugar nenhum por educação. Ela ficou porque quis. Ele olhou para a garrafa na mão dela e eu errei com você de um jeito que não tem conserto do mesmo jeito. Tem conserto de outro tipo, se você quiser. Se fizer sentido, uma pausa. Mas eu entendo se não fizer. Camila ficou olhando para ele. Havia ali o homem que ela tinha conhecido aos 26 anos, numa festa que nenhum dos dois deveria estar, que tinha passado a noite inteira falando sobre arquitetura e cidades, como se fossem as únicas duas pessoas no mundo que entendiam que edifícios tinham personalidade. Havia também o homem que tinha colocado uma mala no corredor e dito que o advogado ia ligar. Não eram versões opostas. Eram o mesmo homem com a mesma falha central, que era o medo que ele carregava em silêncio até o peso se tornar insustentável e as coisas quebrarem. Ela sabia disso agora, de um jeito que não sabia quando estava dentro. Você vai continuar fazendo isso, disse ela, carregar sozinho até quebrar. Não porque é mau caráter, porque é quem você é, e isso não muda de uma vez só por ter passado por um processo difícil. Ele não discutiu, provavelmente vou, ele disse. A diferença é que agora eu sei que é o que faço, e sei o custo. O custo é alto, é. E você acha que saber muda alguma coisa? Ele olhou para ela por um momento. Acho que saber é o começo de mudar. Uma pausa. Não é garantia. Mas é diferente de não saber. Camila tomou um gole de cerveja. A rua lá fora estava molhada de chuva. Alguém tinha ligado uma música baixo no bar, alguma coisa de bossa nova antiga que ela não conseguiu identificar. O que você quer, Rafael? Ela perguntou, devolvendo a pergunta que ele tinha feito naquela sala de reunião semanas atrás. Ele não respondeu imediatamente. Quero uma chance de fazer diferente. Devagar, sem pressa, não de voltar ao que era. Aquilo não funcionava, eu sei. Mas de começar do ponto em que a gente está agora, sabendo o que sabe, e ver se tem algo aqui que vale a pena construir, isso é muito diferente do que o que a gente tinha. É, e eu acho que é melhor assim. Camila ficou olhando para ele. Havia uma parte dela que queria que a decisão fosse simples, que fosse um sim ou um não limpo, daqueles que cabem numa frase. Mas a vida dos últimos meses tinha ido desfazendo a ideia de que as coisas importantes cabem em frases limpas. Ela tinha aprendido isso num apart-hotel na Consolação, aprendido de novo numa sala de reuniões da Faria Lima, e continuado aprendendo num jardim em Moema com o cheiro de terra molhada no ar. Eu não estou pronta para dizer sim, ela disse. Ele assentiu. Eu sei, mas também não estou dizendo não. Uma pausa. Eu sei isso também, ele disse. E o canto da boca se moveu daquele jeito que ela conhecia. Desta vez chegou a ser sorriso. Fernanda ligou no dia seguinte, às 9 da manhã, antes de Camila chegar no Tavares. Como foi? Você um problema sério com privacidade alheia? Tenho, sem remorso nenhum. Como foi? Camila parou na calçada. Ia fazer sol, o tipo de dia limpo que São Paulo produz raramente e que, quando produz, faz você esquecer por algumas horas tudo mais. Foi honesto, ela disse.
Pela primeira vez em muito tempo, foi honesto. E você? Eu também. Isso é alguma coisa, disse Fernanda. É alguma coisa, concordou Camila. Ficaram em silêncio por um momento, o bom tipo. Você sabe o que foi mais difícil nesses meses todos? Disse Camila. Me conta, não foi o apart-hotel. Não foi voltar para o mercado depois de 7 anos. Não foi o processo. Não foi o Carvalho ligando para o meu celular. Ela olhou para o sol que estava saindo devagar acima dos prédios. Foi entender que a raiva que eu sentia do Rafael era legítima. E ao mesmo tempo não era a história toda. Que as duas coisas podiam ser verdade ao mesmo tempo. Fernanda ficou quieta por um segundo. Essa é a parte que a maioria das pessoas não aprende. Eu aprendi mais devagar do que gostaria. Você aprendeu? Uma pausa. O resto é consequência. 3 semanas depois, Camila apresentou ao Conselho do Grupo Tavares um projeto de parceria renovada com a Mendonça Stein, com novos termos, novas garantias e um modelo de acompanhamento trimestral que Marcos Braga chamou de o mais sensato que já passou por essa mesa em 5 anos, com a expressão de quem está, pela primeira vez, próximo de sorrir numa reunião de negócios. A parceria foi aprovada por unanimidade. Na saída, no corredor, Sônia encostou levemente o ombro no dela enquanto andavam para o elevador. Bom trabalho, ela disse, só isso. Que com a Sônia era o equivalente a uma ovação de pé. Havia, naquela história, um homem que tinha jogado uma mala no corredor, acreditando que isso era o fim de alguma coisa. E estava certo. Só não calculou direito o que estava terminando e o que estava, naquele exato momento, começando. Rafael Mendonça descobriu que era possível errar de um jeito grande, pagar o custo inteiro e ainda estar de pé no final, não porque alguém o salvou, mas porque pela primeira vez deixou que as pessoas certas chegassem perto o suficiente para ajudar. Débora Mendonça descobriu que há uma diferença entre abandonar alguém no corredor do fórum e proteger o que é seu ao mesmo tempo. Ficou com ele no corredor e manteve o processo. As duas coisas. E Camila Rocha descobriu que, se virar, não era a palavra certa desde o começo. Não era sobre se virar sozinha. Era sobre construir, escolher, decidir com os olhos abertos e os ombros direitos o que merece seu tempo e o que não merece. Era sobre uma posição de diretora criativa conquistada com 18 dias de trabalho e 7 anos de talento represado. Era sobre um apartamento em Itaim com sacada que pega o fim de tarde, assinado só com o nome dela. Era sobre a diferença entre ser colocada numa mala e escolher onde você fica. O Rafael tinha errado em tudo, como ele mesmo disse. O que ele não calculou foi que os erros dele, ao se desfazerem, iam revelar uma mulher que ele nunca tinha realmente visto, não porque ela não estivesse ali, mas porque ele não tinha aprendido ainda a olhar. Agora estava aprendendo. O que viria depois era uma história diferente. Mais lenta, mais honesta, construída sobre o que os dois sabiam agora que não sabiam antes. E essa história, diferente da outra, eles iam escrever juntos. Ou não iam. Essa parte ainda estava em aberto, mas Camila Rocha. Pela primeira vez em muito tempo, não tinha medo do aberto. Qual foi o momento dessa história que mais te pegou? Foi quando ela recusou o Carvalho? Quando foi conversar com a Débora? Ou quando disse para o Feael que não estava pronta para dizer sim, mas também não estava dizendo não? Me conta nos comentários e me diz de onde você está assistindo agora e que horas são aí. Dá um like para mais gente conseguir encontrar essa história. E manda para alguém que precisa ouvir isso hoje, alguém que está no meio de um recomeço e precisa saber que dá.